O deserto de Nazca, no Peru, guarda um segredo. Gravados no chão árido, existem geóglifos enormes conhecidos como as linhas de Nazca. Essas linhas, formadas por valas rasas na terra, representam uma variedade de figuras e formas. Elas são uma tapeçaria complexa de arte antiga e talvez uma mensagem do passado. Algumas linhas se estendem por quilômetros ao longo do deserto, enquanto outras formam figuras intrincadas. Beija-flores com asas mais largas que campos de futebol, macacos com caudas em espiral e aranhas maiores que casas são só alguns exemplos. A precisão e a escala dos geóglifos são impressionantes, principalmente considerando a tecnologia limitada que se acredita estar disponível para o antigo povo Nazca. Quem eram esses artistas do deserto e o que os motivou a criar um legado tão duradouro? As linhas de Nazca continuam sendo um enigma, um testemunho da engenhosidade e da arte de uma civilização desaparecida há muito tempo. Elas são um lembrete de que o passado ainda guarda muitos segredos, esperando para serem descobertos e compreendidos. A criação das linhas de Nazca é um mistério tão profundo quanto as próprias figuras. Os especialistas acreditam que o povo Nazca criou as linhas removendo as pedras avermelhadas, cobertas de óxido de ferro que cobrem a superfície do deserto, tipo um descascar da terra. Isso expôs a areia mais clara que fica por baixo, criando o contraste que torna as linhas visíveis, quase como um tapete desenrolado no deserto. As ferramentas utilizadas provavelmente eram simples. Estacas para marcar os desenhos e ferramentas como paus de escavação e cestos para remover as pedras, bem no estilo jeitinho brasileiro. As linhas de Nazca cobrem uma área de aproximadamente 1.000 km², equivalente a quase 2 cidades de São Paulo, e algumas das figuras individuais medem mais de 200 metros de comprimento, maior que um campo de futebol inteiro. Para manter a precisão em distâncias tão longas, o povo Nazca devia ter um conhecimento sofisticado de geometria e técnicas de topografia, tipo um Google Maps da época. Algumas teorias sugerem o uso de quadrículas e cordas de medição para manter as proporções e as linhas retas, uma verdadeira engenharia brasileira da antiguidade. Apesar dessas teorias, os métodos exatos usados pelo povo Nazca continuam sendo um tema de debate e especulação, um verdadeiro mistério da novela das 9. Uma das teorias mais duradouras sobre o propósito das linhas de Nazca é sua possível conexão com a astronomia. Esta teoria postula que as linhas serviram como um gigantesco calendário astronômico, ou um observatório, usado pelo povo Nazca para rastrear os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, tipo um planetário do Ziraldo da época. Os defensores da teoria astronômica apontam para o alinhamento de certas linhas com eventos astronômicos significativos, como os solstícios e os equinócios. Algumas linhas parecem apontar para os pontos de nascer e pôr do Sol em dias específicos do ano, sugerindo uma conexão astronômica deliberada, quase como se fosse um relógio de sol gigante. No entanto, a teoria astronômica não está isenta de críticas. Afinal, nem tudo são flores, né? Apesar do debate, a possibilidade das linhas de Nazca servirem como um mapa celestial gigante, tipo uma escolinha do professor Raimundo das estrelas, continua a cativar a imaginação. Outra teoria importante sugere que as linhas de Nazca tinham um significado religioso para os seus criadores. Essa teoria propõe que as figuras foram criadas como ofrendas aos deuses, talvez para garantir chuva no ambiente árido do deserto, ou para apaziguar divindades poderosas, tipo fazer uma promessa para o santo. Muitos dos animais, como o beija-flor, o macaco e a aranha, eram considerados sagrados nas culturas andinas antigas, tipo aqueles amuletos de sorte que a gente vê por aí. O ato de criar geoglifos tão grandes e trabalhosos poderia ser interpretado como uma forma de ritual, sabe? Tipo uma procissão enorme, destinado a demonstrar devoção e fé, igualzinho quando fazemos uma romaria. Embora a hipótese religiosa ofereça uma explicação convincente, ainda é difícil de provar com certeza. É tipo tentar adivinhar o resultado da Mega Sena.
A falta de registros escritos da cultura Nazca dificulta determinar as crenças e práticas exatas das pessoas que criaram essas linhas enigmáticas. É como tentar montar um quebra-cabeça sem todas as peças. Seção 5. O beija-flor, o macaco, a aranha, um bestiário na areia. As linhas de Nazca não são simplesmente padrões abstratos gravados no solo do deserto. São uma vibrante coleção de figuras de animais, cada uma imbuída de significado e simbolismo em potencial. O beija-flor, com seu bico longo e asas delicadas, é um motivo recorrente nas linhas de Nazca. Nas culturas andinas antigas, o beija-flor era frequentemente associado à chuva, um recurso precioso no ambiente árido do deserto. Sua presença entre as linhas de Nazca poderia representar um pedido por chuva, ou uma celebração dessa força dadora de vida. O macaco, frequentemente representado com uma cauda em espiral, é outra figura intrigante. Alguns estudiosos acreditam que o macaco representa o reino celestial, e sua cauda em espiral simboliza o movimento das estrelas e dos planetas. A aranha, com sua teia intrincada e sua natureza predadora, poderia parecer uma candidata improvável para um símbolo sagrado. No entanto, nas culturas andinas, a aranha era frequentemente associada à tecelagem e à criatividade. Seção 6. Além dos animais, formas geométricas e espirais de intriga. Embora as figuras de animais das linhas de Nazca capturem a imaginação, elas não são os únicos desenhos gravados no solo do deserto. Triângulos, trapézios, espirais e zigue-zagues são apenas alguns exemplos dos motivos geométricos que se encontram ao lado das figuras de animais. Alguns estudiosos acreditam que as formas geométricas representam constelações ou outros fenômenos celestes, o que reforça ainda mais a teoria astronômica. Outros propõem que as formas têm significados simbólicos relacionados à fertilidade, à água ou a outros conceitos importantes na cosmologia Nazca. Alguns pesquisadores sugerem que elas representam fontes de água, como nascentes ou aquíferos subterrâneos, que eram vitais para a sobrevivência no ambiente árido do deserto. Outros propõem que as espirais representam viagens xamânicas ou estados alterados de consciência, refletindo as crenças espirituais do povo Nazca. Seção 7. Um legado em perigo. Ameaças às linhas de Nazca. As linhas de Nazca, apesar de sua presença duradoura no deserto, são vestígios frágeis de uma era passada. A erosão natural causada pelo vento e pelas chuvas ocasionais representa um desafio constante para a preservação das linhas. É como tentar proteger um castelo de areia na praia. A atividade humana também representa uma ameaça significativa. A construção de rodovias e outros projetos de infraestrutura, tipo aqueles que a gente vê surgindo como cogumelos depois da chuva, podem danificar ou destruir seções das linhas. A poluição das áreas urbanas próximas e as atividades de mineração também representam uma ameaça, já que os poluentes no ar podem se depositar nas linhas, obscurecendo-as e acelerando a erosão. É como jogar poeira em cima de um bolo confeitado. As mudanças climáticas, com seu potencial para aumentar as secas e os eventos climáticos extremos, tipo aquelas chuvas de verão que deixam tudo alagado, exacerbam ainda mais os desafios de preservar esse frágil patrimônio cultural, que é tão importante para nós quanto o Cristo Redentor para o Rio de Janeiro. Seção 8. O fascínio do desconhecido. As linhas de Nazca na cultura pop. A natureza enigmática das linhas de Nazca tem cativado a imaginação do público por décadas, inspirando inúmeras teorias, interpretações e obras criativas. De documentários e livros a filmes e videogames, as linhas de Nazca se tornaram um elemento básico da cultura pop, frequentemente representadas como evidência de visitas extraterrestres ou mistérios antigos além da compreensão humana. Pense em Indiana Jones, ou até mesmo em jogos como Tomb Raider. Eric von Däniken, em seu controverso livro Eram os Deuses Astronautas?, popularizou a ideia de que as linhas de Nazca foram criadas por ou para seres extraterrestres,
Embora as teorias de von Däniken tenham sido amplamente descartadas pela arqueologia convencional, elas continuam a ressoar com alguns, alimentadas pelo mistério inegável que envolve as linhas. É como a lenda da Yara, que mesmo sem comprovação científica, continua a fazer parte do nosso folclore. O fascínio duradouro pelas linhas de Nazca fala do nosso desejo inato de desvendar os mistérios do passado e explorar o desconhecido, assim como a nossa curiosidade sobre as histórias de cidades perdidas na Amazônia. Seção 9. Um enigma perdurável. O mistério continua. As linhas de Nazca, gravadas nas planícies áridas do sul do Peru, continuam sendo um dos enigmas mais duradouros da arqueologia. Apesar de décadas de pesquisa e especulação, seu verdadeiro propósito e os métodos utilizados para criá-las permanecem envoltos em mistério. Será que buscavam apaziguar os deuses, rastrear os movimentos dos céus, ou deixar uma mensagem para as gerações futuras? As respostas, por enquanto, continuam esquivas, escondidas sob as areias do tempo, como um segredo bem guardado da vovó. O que é certo é que as linhas de Nazca são um testemunho da engenhosidade, da criatividade e das crenças espirituais de uma civilização desaparecida há muito tempo. À medida que continuamos estudando e aprendendo com essas linhas enigmáticas, também devemos nos esforçar para protegê-las para as gerações futuras, como um tesouro da nossa história.